psiquiatra, psicanalista, Herberto Edson Maia. Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Beatriz. Tudo na mais... Gostei muito da tua metáfora do sangue, só que aí vamos aprimorá-la assim na minha cabeça, logo veio um aprimoramento para entender, não para resolver, que o corpo é absolutamente isento de ética e moral. Então, como é que ele faz? Eu, corpo, com o meu sangue, faço todos os aportes de nutrientes possíveis a todas as partes do corpo. Porque eu, corpo, que tem bilhões, trilhões de células, precisa estar ativo e vivo e indo na vida. Então, não há nenhum tipo de narcisismo, de inveja, de egoísmo, de agressão, de violência e tudo mais. Sim. Que no homem nosso comum é o que mais aparece ligado ao poder. Porque se o corpo fosse como é a nossa sociedade, ele faria torniquetes, mas se criaria problemas. Exatamente. Então, uma sociedade idealizada, as pessoas teriam que ser empáticas e, como é que diz a cristandade, amar o próximo como a si mesmo e dar tudo o que for necessário para todos, sem nenhum egoísmo e agressividade, orgulho ou de qualquer forma narcísica de ligação. Então, esse ideal do corpo é maravilhoso, só que na nossa prática é um grande ideal longe da realidade. É verdade. Agora também eu acho que em algum momento, assim, quando, por exemplo, uma célula enlouquece e monta ali um câncer, alguma coisa assim, de alguma maneira é uma forma do corpo fazer mais ou menos aquilo que nós já fazemos aqui naturalmente, né? Quer dizer, tem aquelas células ali que enlouqueceram, que se autotransformam. Como é que é? O câncer ela se reproduz, né? São as chamadas doenças autoimunes. Aí já é um problema, porque o corpo, na realidade, é o nosso mundo externo 2. O mundo externo 1 é a realidade fora de nós. E o corpo é o outro mundo. São dois mundos externos em que eu, psicologicamente, no corpo, fico encravado. Então, quando psicologicamente, que é a zona complexa onde está isso que eu chamei de egoísmo e todos os afetos negativos que nos habitam, e narcísicos e tudo mais, quando ele, psicológico, adoece com todas as doenças psicológicas que nos habitam, aí então, com o tempo, o corpo sofre. E aí nós vamos para a linha da psicossomática, onde o corpo adoece, porque psicologicamente nós estamos criando problemas de tal ordem que ele, tentando resolver, se prejudica e adoece e até morre. É. Mas sempre é um estado alterado, né? Porque o normal, tipo assim, o normal é funcionar tudo certinho, tudo direitinho, se O deixar ideal, fluir, né? né? Sim, o ideal é deixar O fluir, ideal. mas é que aí quando tu pensa nesse ideal, é que tu verifica o quanto tu tem que trabalhar essa ideia do ser humano ser como ele é, né? A nossa fala aqui todo sábado sobre o que é. Não tem nem um sábado que a gente fale sobre um outro assunto que não seja essa coisa, esse bicho de duas patas que a gente não consegue entender, né? Então, cada um de nós tem que trabalhar em si mesmo essa idealidade para poder a sociedade ser ideal. Porque, como diz o Sartre, o inferno são os outros, só que eu esqueço que eu sou outro também, né? Exatamente, depende. Tem uma coisa que fez sucesso, acho que eu, sei lá, que ano foi, que foi uma historinha que tem de um menino que vai para o escritório do pai, porque não tem, a mãe não tem onde deixá-lo, e leva o menino lá para o escritório do pai e o pai está trabalhando. Aí, para o menino se ocupar, o pai pega uma folha onde tem um mapa do mundo, né? E ele pega e recorta em várias partes o mapa do mundo
para o menino montar como um quebra-cabeças, que ele achou que o menino ia levar horas para fazer aquilo. E ele pegou e entregou para o menino aquela folha partida, recortada, em vários pedaços, para o menino montar o mundo. Em poucos minutos o menino voltou e disse, tá aqui montado. Ele disse, mas como é que tu conseguiu isso? Ele disse, olha atrás. Ele virou a folha e atrás tinha um homem. E com a imagem do homem, o menino conseguiu montar muito rapidamente aquele mapa todo partido. Ele simplesmente botou o homem, né, a cabeça onde tinha que estar, o corpo onde tinha que estar, os braços, pernas, montou rapidinho. Ele não tinha que melhorar o mundo, cuidar do mundo, ele tinha que cuidar do homem. Eu achei essa história na época muito, 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 muito assim massa, sabe? Muito legal. Porque foi uma forma clara de dizer que não tem problemas no mundo. O mundo não tem problemas. O problema é no homem, né? Exatamente. Então, essa duplicidade que nos habita, ela é constante o tempo todo, em cada um de nós. Até me lembrei do médico, meu paciente, né, que ele é endocrinologista, e aí o pai e a mãe foram levar o filho para fazer eles foram fazer uma consulta, mas levaram o filho junto. E aí, então, quando terminou a consulta, eles disseram assim, doutor, nós somos funcionários públicos, então o senhor dá um atestado para cada um de nós que a gente veio trazer o menino. Aí ele olhou e disse assim, mas vem cá, eu só posso dar atestado para um de vocês. Os dois precisaram do atestado para trazer o filho. Quer dizer, então, essas malandragenzinhas, o tempo todo, todos nós estamos fazendo aqui e ali. E isso faz parte da nossa humanidade, mas isso parece que é tão absurdo assim, no sentido, por que não? É só dar 2 atestados, doutor, qual é o problema? Nos alivia de cada um no seu trabalho público. Então, essa ética e moral dentro de nós está sempre estirada em todos e qualquer momento. Isso aí não é problema. E isso, com poder maior, se eu tivesse poder maior, eu obrigaria o médico a dar os 2 atestados. E ele que se rale. Então, a ética, que diz, né, o que é certo e o que é errado, e a moral, o que é bom e o que é mal, é o que nos, de certa forma, polui. De fora é bonito e de dentro é absolutamente misturado. Muito. Então tu vê como é difícil, né? Muito, nossa, principalmente se a gente vai olhar e tentar julgar, analisar alguma coisa de fora, né? Fica extremamente. Mas a crítica é imediata. É imediata, né? É muito fácil criticar. É a melhor posição do mundo é ser pedra e não vidraça, né? E ter certezas. Eu tenho a certeza. Eu faria. Quer ver, ontem surgiu o seguinte, o Ricardo me mandou um material à tarde e disse, olha só o que aconteceu. A situação era a seguinte, o camarada estava numa rua deserta, tá, que está gravada, hoje em dia tem câmera em tudo quanto é lugar, né? Ele estava descendo no portão da casa dele, do carro dele. Ele desceu com o filho no colo. A mulher dele também estava descendo. Um pouco mais adiante, do outro lado da calçada, estava um portão aberto. Desse portão saiu um cachorro tipo pitbull e o dono do pitbull saiu atrás. E o pitbull veio com tudo para cima dele, que estava com um bebê no colo. Ele era um cara armado, pegou a arma, deu um tiro no cachorro, quando ele já estava praticamente chegando perto dele, deu um tiro e o cachorro morreu. Aí o pessoal estava comentando nos comentários, porque essa gravação saiu, né? Foi para a internet. Estavam comentando que barbaridade ele matar o cachorro, que horror, porque ele matou, coitado do cachorro, porque ele tinha que ter esperado, porque isso, porque aquilo. Aí o Ricardo me perguntou, o que tu acha disso? O que tu acha disso? Eu disse, olha, assim, né? Eu faria a mesma coisa, sabe? Se eu tô com um bebê no colo e vem um pitbull na minha direção e eu posso impedir que ele pegue a gente, eu vou impedir. Matei, paciência. Né? O dono do cachorro que tem que cuidar do cachorro. Agora, é lamentável, eu acho que é lamentável o fato dele estar armado, porque antes de ser um cachorro podia ser uma pessoa.
Quer dizer, a gente olha e é difícil tu te posicionar. Mas o Ricardo me mandou por quê? Porque a maioria estava xingando o cara que matou o cachorro porque era o cachorro, coitadinho. E aí, como é que tu Então, vai te posicionar, né? Eu, pelo então menos, tu vou dizer vê, aqui e esse é repetir, um, eu mataria. Eu também atiraria no cachorro. esse é um outro exemplo que dá para usar na linha da filosófica do o pequeno mal pode ser um grande bem e um grande bem pode ser um pequeno ou um grande mal. Quer dizer, essa mistura de posições. Então, voltando para a situação também de crítica, eu tenho tanta frustração em mim que eu preciso jogar para fora a minha agressividade comigo mesmo que eu não consigo resolver dentro. Então eu tenho que ser um crítico absolutamente mordaz e agressivo do lá fora. Isso. Porque eu me alivio quando eu critico alguém e mando a merda, eu digo isso, digo aquilo, eu jogo para fora em forma de catarse as minhas tensões de várias áreas que eu não manejo. Só que é difícil as pessoas se darem conta disso e dizer que no sadismo e no masoquismo tem um prazer oculto, que é equivalente ao sexual. Só que aí é perverso. É. Super perverso e é difícil, né? Mas E a é gente. difícil porque, olha só, o cara, o grande bem que houve não matou meu filho nem me feriu. E eu fiz um pequeno mal, ou um mal, dependendo da visão das pessoas. Matei o cachorro. Não, mas tu tá armado, tu não pode andar armado, tu não pode te defender. Mas vem cá, então, eu estou proibido de me defender? Não, mas tu tem que te defender de forma ideal. O cachorro vivo, a criança viva e tu ileso. Vem cá, então, eu tenho que rezar para Deus fazer um milagre naquele momento. Pois é. Agora, a internet, né, doutor Maia, a internet se transformou num tribunal de inquisição, né? Onde. Exatamente. Eu como inquisidor na internet, mas olha, eu sou um crítico mordaz de tudo e eu posso fazer isso porque é só eu abrir aqui e criticar isso, criticar aquilo, eu me sinto bem, eu me sinto maravilhoso. Eu sou um sádico, mas eu não sou sádico. Eu estou no bem da sociedade. Eu tô no fundo querendo um ideal e estou apenas mostrando o horror que mora lá fora. Ah, e tu, o que que é? Ah, eu sou o cara bom que está querendo o ideal da sociedade. Eu Olha a sou, justificativa. eu sou a coisa mais querida, né? Eu sou o queridão. Como eu sou querida. Impressionante. Aqui eu recebi uma brincadeira aqui, ó. Ah, Trump, Trump acaba de anunciar que antes do Canadá, Panamá e Groenlândia, o 51º estado dos Estados Unidos será Santa Catarina. olha, viu? E olha que Santa Catarina merece porque ela não tem mais lixo, segundo uma live Reportagem. aí que eu vi. Aham. Uma reportagem, né, que apareceu. Não, É o, eu acho que é a Rede Globo que está fazendo um especial sobre lixo. isso, especial. É, O lixo é a maior riqueza que o Brasil tem hoje. pois é. E aí a prefeitura de Santa Catarina que está fazendo isso, né? E tal, está mostrando, tá bem bonito o negócio. E é surpreendente ver a maneira como realmente o lixo é algo extraordinário em termos de riqueza que pode ser, né, convertido em riqueza. E também Então, antipoluente, e também, isso. tipo assim, ó, podendo ser usado para fazer móveis, podendo ser usado. É uma loucura, quer dizer, o que está mostrando. Então, de novo, entra naquele grande perfil na cabeça da gente, né? Isso não é feito em termos gerais, não apenas no Brasilzão, mas no mundo inteiro, porque não é só o Brasil que produz lixo, né? Isso não é feito no mundo inteiro, por quê? Porque eles não querem gastar dinheiro, não querem investir em tecnologia nisso, porque eles querem vender armas, querem vender agrotóxicos, porque de alguma maneira parece que isso é muito mais atrativo para os donos do Não, sistema. não, e outra coisa, é muito comum a gente ver a máfia do lixo nas cidades, né? Eu ganho dinheiro Sim, do governo e faço muito pouco em relação ao lixo.
Agora, se eu volto com o lixo para dentro de mim, a minha agressividade, reciclar os meus lixos, que são a depressão, a ansiedade, a angústia e a fobia, aí eu sou parecido com a maioria das cidades do Brasil. Eu desvio esse conhecimento para outros fins, que é lixar o outro. Exato, te lixa. Doutor Maia, eu vi uma fala do Selton Mello, que é esse que fez o filme Ainda Estou Aqui, junto com a Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro essa semana, que é o orgulho de todo mundo, né? O Selton Mello, ele falou algo aqui, eu não tenho separado, acho que não tenho, acho que só ali não separei, aonde ele diz assim, ó, que fazer terapia não é para as pessoas doentes, porque geralmente as pessoas, não vou fazer terapia porque eu não sou doente, né? Eu não sou doente, eu não sou louco, não vou fazer terapia, não tem nada, não tem problemas. Ele fala um negócio que eu achei extraordinário. Fazer terapia é para as pessoas sãs. A pessoa sã, ela realmente, quando ela não está se sentindo 100% legal, bem, ela começa a questionar por que eu não estou bem? Porque ela é uma pessoa legal, uma pessoa sã, uma pessoa boa. E por que ela anda angustiada com isso, com aquilo, com aquele outro, que ela anda estressada, com mania de perseguição, né? Ela começa a se dar conta, e aí ela começa a se dar conta, e por causa disso, quanto mais uma pessoa é vertical, assim, mais rápido ela vai procurar uma terapia. E essa é uma maneira de olhar que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Porque geralmente a gente olha pelo lado do nhenhenhen, do coitadinho, né? Tá meio doentinho, tá meio estressado, não sei o que, vai fazer terapia, tu vai melhorar. Mas não, a maneira como ele encarou, a maneira que ele olhou isso, que é dele, né? Eu não conhecia, eu achei assim tão bacana pra gente falar também, né? Quer dizer, quanto melhor tu te ama, quanto mais tu te curte, quanto mais tu tá legal, mais tu vai te perceber que tem uma fase, alguma coisa que não tá, que deu encrenca ali, não tá funcionando. E aí tu vai querer descobrir o que é. Exatamente pelo fato de tu ser uma pessoa muito curada, muito boa, né? Mas é por isso que as formações todas mais, vamos dizer, densas, preconizam a terapia. Não quer dizer que a pessoa esteja com problemas, mas ela é capaz de, através da terapia, ter insights e possibilidades de lidar com o seu lixo, que eu chamo então de ansiedade, angústia e desilusão, e todo tipo de problemáticas psicológicas que normalmente nos acompanham. E a gente chama, então, isso de neurose. A neurose está dentro da capacidade normal de ser. E quando eu não consigo neuroticamente manter meu equilíbrio com essas dificuldades aí que habita todo mundo de angústias, ansiedades e depressão, surge o que a gente chama as perversões, que são de várias formas, ligadas sempre a uma conduta mais agressiva e violenta em determinado momento. Então, por isso que a gente se preconiza para uma pessoa que está em formação fazer análise. Eu, por exemplo, fiquei 6 anos fazendo análise 4 vezes por semana para entender melhor a mim mesmo e ser capaz, então, de lidar melhor com aquele que me procura ou que eu tratei durante todos esses anos. Isso é absolutamente necessário. Hoje em dia, com essas situações aí de internet, em que tu pode ser psicanalista em 1 ano ou 6 meses, não existe a terapia. Então a pessoa vai ser psicanalista sem nenhuma capacidade de autoanálise pessoal, porque não fez uma terapia para entender como é que funciona na realidade dentro da pessoa com um terapeuta. Uhum. Então, de novo, outra perversão que está acontecendo hoje. Né? Sim, é tudo muito simplório, né? Assim, ó, tu não sabe como funciona. Tu tem uma ideia de ouvir falar, porque tu leu, uma pessoa te contou, mas tu não passou pelo processo. E aí a pessoa acha, não, a partir de agora eu sou uma pessoa muito isso, muito aquilo, e eu realmente posso ser terapeuta, vou ser terapeuta. Eu, particularmente, doutor Maia, tenho uma certa
como é que eu vou dizer? Eu acho que tem pessoas que têm realmente uma capacidade para isso, mas para realmente pegar uma pessoa é muita responsabilidade que exige que tu tenha determinados conhecimentos que a pessoa normal, comum, como eu, por exemplo, não tem. Né? Então, uma pessoa começa a se abrir para ti, a contar coisas. Até um certo ponto é o dia a dia, o feijãozinho com arroz, tá tudo bem. Pode ser uma coisa meio encrencada, uma coisa meio isso, mas é o feijãozinho com arroz. Mas quando ela começa a falar das dores dela, tu não tem uma pessoa sem formação que tenha condições de caminhar junto com essa pessoa naquela, sabe, naquela quadra ali. Porque ela pode se perder naquela quadra, ela pode surtar naquela quadra, ela pode se esquecer mesmo dela, pode acontecer, sabe, uma tragédia ali. E aí a pessoa achar que tem condições, eu acho de uma prepotência, sabe? Uma prepotência enorme, assim, chega a ser meio Pois é, mas é o que preocupante. nós falamos, é o que nós falamos. Se é um lugar que está agora na moda e está dando dinheiro, eu quero ser psicanalista o mais rápido possível. Eu sou metido e acho que imediatamente, racionalmente, eu pegando os princípios, eu sou capaz de orientar as pessoas. Eu sou um verdadeiro ser capaz de fazer coachings, quer dizer, como tu deve agir, quer dizer, uma conduta idealizante. E aí eu me lembrei que o Shelton Mello fez aquela série de terapia, né? Uhum. Que tem eu acho que não sei se na Rede Globo que está essa série, e que aparece ali para as pessoas entenderem como é que funciona uma terapia. E ele fez aquilo baseado na terapia ou na análise que ele fez e achou tão importante que colocou como uma série de encontros com pacientes focando em determinados problemas que são, de certa forma, comuns a quase todos, né? Pois é. E, aliás, o senhor essa semana nos mandou um processo ali eu não entendi muito bem, iria ele cobrar. É um Não, curso, é um programa. é um programa para médicos, psiquiatras, para Não, alunos. e é aberto para pessoas, por exemplo, tem para nutricionistas, por exemplo, tem tratamento de problemas nutricionais. Tem vários tipos de profissão que haveria, assim, é um curso que está muito bem estruturado no sentido do currículo e que várias pessoas, ou de várias especialidades, podem focar em determinados momentos e ganhar uma informação mais nítida ou concreta sobre alguma coisa que é do seu interesse. Assistente social, nutricionistas, todo tipo de psicólogos, médicos, e com supervisão ao mesmo tempo, e com esse currículo enorme que está ali explicitado, por isso que eu botei até na Manaus e nos amigos da Manaus, porque interessa a muitas pessoas. E aí, então, é aberto e com supervisão, dependendo do interesse de cada pessoa, né? O curso para médicos e psicólogos dura 2 anos, com opção do 3º ano, com atendimento de pacientes no ambulatório e supervisão. Ah, que bom, né? Então tá aberta a inscrição para quem quiser fazer. E tem tempo e tem depois tem o registro da formação. Tem o certificado certificado, do curso feito, que é uma coisa. Então, cada pessoa interessada teria que se informar, então, ali tem o telefone. Agora, recentemente, eu recebi de uma nutricionista se queria, e tem tratamentos, vamos dizer, de distúrbios nutricionais, porque tem muitas pessoas que têm distúrbios nutricionais que demandariam uma terapia e que, como ela está procurando uma nutricionista, a nutricionista seria a pessoa que deveria ter esse conhecimento até para
facilitar aquele problema ligado ao alimento, né? Não, e o pior é que, assim, de uma forma bem atabalhada, através dessas terapias não, dessas, como é, para emagrecimento que tem, dessas dietas de emagrecimento, eles usam muito isso, né? Alimentação para fazer emagrecimento e depois, né, para a pessoa que está meio estressada por causa disso, olha, o ser humano está cada vez mais partido em pedaços, né? A gente nem sabe muito bem como olhar. Isso é uma complexidade muito grande, anorexias, vamos dizer assim, acompanhamentos psicoterápicos pós-cirurgia de diminuição do estômago, né, para diminuir a gordura, enfim, há uma gama enorme de possibilidades que estão abertas aí para ser possível, vamos dizer, os especialistas dessas áreas serem capazes de lidar com essas complexidades maiores que aparecem, né? Muito bem. Voltando, se alguém tiver interesse, a gente tem aqui todos os dados e até como a pessoa pode fazer a inscrição, tá? Tipo assim, né? A gente está com isso. E é online também, viu? É possível ser online. Ah, pode ser pessoas do interior e de outros estados, então, né? E até de outros países. Uhum. O que é a internet, né? Uma beleza. Doutor Hoje em Maia, dia, né? hoje em dia não tem, todo mundo está no mesmo quintal, né? Exato. Uhum. Eu tô com várias pessoas aqui pedindo para falar, e até ontem eu também comentei a questão da serial killer de Torres, de Arroio do Sal. Aquela mulher que matou 3 pessoas e agora se sabe que também já tinha anteriormente matado o sogro, envenenado, né? Envenenado. Então, e parece, segundo a polícia, que ela pode também já ter matado outras pessoas, ou outras pessoas já podem ter sido envenenadas e até tido problemas de saúde por causa dela no passado. Né? Então, é uma serial killer que a gente está percebendo agora e que realmente ela causa assim, um certo mal-estar quando a gente fala sobre o assunto, porque aquilo tudo estava gestado e completamente infeccionado e com problemas dentro de uma família que aparentemente era tudo normal. E tem algumas coisas que eu ainda ontem comentei com o Dr. Rogério da Paz, que eu falaria com o senhor hoje sobre isso, né? Sobre essa coisa das relações, assim, que são carregadas de tanta coisa, né? Por exemplo, a relação entre sogra e nora, entre sogro e nora, entre sogra e genro, entre sogro e genro, quer dizer, essa relação onde uma terceira pessoa entra e vai tentar se mimetizar, se misturar com uma família que já está ali há 10 anos, há 20 anos, há 25 anos, 30 anos, né? Quer dizer, é um corpo estranho que tenta se acoplar naquele conjunto ali, e dependendo das circunstâncias, ele é rejeitado como se fosse assim, né? Um órgão rejeitado, né? E é tão comum isso, acima do normal, assim, é muito comum nora não gostar da sogra, a sogra odiar a nora e tal, e não tem como fugir disso, porque afinal é o teu filho, é a tua filha, né? Então, que coisa louca isso, essa mulher, ela queria matar a sogra, supostamente em setembro ela matou o sogro, também teria alguma coisa contra ele, mas ela levou para casa deles o leite em pó e alguma outra coisa, a farinha, né, de trigo, que já estaria com o tal do selênio. Então, a frieza dela, ela pesquisar na internet, parece que tem mais de 60 pesquisas na internet de como matar sem deixar. Tinha que ser um veneno inodoro, incolor, que não deixasse registro, né? Não deixasse nenhuma evidência. E ela pesquisou, ela encomendou pela internet, agora mesmo a polícia vai entrar com
pedidos para que o governo estabeleça protocolos, né, para compra disso. E assim, ó, que história, né, doutor Maia? Tá todo mundo assim, Impressionante. tá todo mundo assim que eu conheço, e aqui mesmo entre nós, né? Assim, tá todo mundo, porque o sogro ele foi enterrado por uma morte, tipo assim, de pouca Infecção. sorte, né? Pouca É, sorte, ele teve uma infecção intestinal e morreu, ou alguma coisa assim, né? é. Então tu vê, né, isso que a gente estava falando antes, inclusive isso é um exemplo assim da chamada perversão do ressentimento, né? As minhas frustrações, as minhas problemáticas ligadas à vida e principalmente frustrações que geram ressentimentos e provocam em mim um estado agressivo que eu tenho que jogar para fora de alguma maneira. E tenho que jogar para fora de uma forma esperta, capaz, que me dê condições de ser superior aos outros. Portanto, uma capacidade até, vamos dizer, científica. Olha a pesquisa dela de venenos em que ela não teria possibilidade de ser descoberta. Mas o mais importante é o ressentimento agressivo, que é chamado de, nessa linha de psicologia profunda, é entendido como o narcisismo negativo. Quer dizer, eu tenho uma onipotência secreta, como se eu funcionasse numa deep net, quer dizer, numa zona escura, oculta, mas esperta, malandra, que me dá um prazer enorme. Então eu vou acabar com essas pessoas e absolutamente não vou ter nenhum rastro, não vou deixar nenhum rastro. E com isso me deixa assim com uma certa onipotência. Eu sou superior e mais esperto que todos. Quer dizer, é uma linha psicopática onde a culpa, vamos dizer, a estrutura do bem e do mal não existe, nem do certo nem errado. É uma base nula interna que eu faço e eu sou o dono do fazer sem nenhum tipo de culpa. E numa expertise negativa que me deixa muito bem. Porque até hoje parece que ela nega tudo isso, embora todas as evidências sejam contra ela. Mas, ao mesmo tempo, durante o tempo que ela fez tudo isso, ela viveu um estado onipotente, poderoso, negativo, de ser a esperta. Inclusive, Isso quando nos habita o morreu, tempo todo, né, Beatriz? doutor Maia, quando morreu o sogro, ela tentou convencer a família a fazer A cremação. a cremação, para Ó, justamente eliminar todas as provas, né? olha a expertise, porque ela sabia, se eu cremar, dificilmente, numa exumação por desconfiança, haverá problemas. Então, tu vê, a degustação interna da expertise negativa, eu sou, e isso tem que ver com o chamado narcisismo negativo, porque eu sou mais esperto que tu, eu estou te enrolando, te manipulando sadicamente, mas tu nem sabe, e eu ainda te trato bem. Chora Olha, eu junto estou contigo. lá, eu choro junto. Então, isso tem um prazer oculto, negativo, de alto nível. E isso é uma das coisas muito comuns na maioria das pessoas, mas em nível muito pequeno. Não em nível deste, onde eu faço coisas realmente que têm impacto social e impacto, vamos dizer, até de morte no outro. Os nossos sadismos e masoquismos são de pequeno porte, eu diria, mas que nos habitam o tempo todo, principalmente em relações familiares e de casal. Então, de novo, por que não fazer as terapias quando as coisas estão nesse nível? Porque até a terapia vai contra esse prazer oculto que nos mantém distraídos e de certa forma, felizes na linha que eu chamo negativa. Eu tenho um prazer oculto em fazer isso e eu não quero mudar, porque se eu mudar, imediatamente eu entro na zona onde eu não sou ninguém, não sou nada e até sou depressivo. Então eu sou especialista em coisas ocultas que me deixam mais curioso e mais capaz de manipular o outro. Então tu vê como é difícil
mesmo pessoas, vamos dizer, de alto nível e que poderiam aproveitar uma terapia, o que esse cara vai fazer comigo? Vai me tirar dessas minhas maneirinhas gostosas de fazer maldadezinhas e que me dão um prazer incrível. Olha como é difícil lidar com o ser humano. Sem dúvida, e ela não aparentava nada disso, tinha uma vida comum, mas é a segunda vez que eu vou falar sobre isso, e até vou ver se com o senhor aí, se isso não seria assim uma coisa. Aparentemente, a polícia já tem várias provas, inclusive um delegado chegou a dizer que ela não sai da cadeia tão cedo. Ela vai envelhecer na cadeia, pelas provas todas que eles têm, né? Provavelmente. Então, mas eu acho a ausência de uma figura que a gente sabe que está lá, no meio de tudo isso, que eu estou ansiosa para saber alguma coisa dessa figura que não aparece. Porque assim, ó, tem a nora, tem a sogra, tem o corpo das duas irmãs da sogra que estão mortos, né? A sobrinha da sogra que também está morta, tem o sogro que também foi morto, que foi assassinado, né? Em setembro, mas o marido dela, o filho da sogra e o marido dela é uma figura que não aparece. Mas a gente sabe que está lá. E eu acho isso, particularmente, eu acho isso tão estranho, doutor Maia. Ele não apareceu em nenhum momento até agora que eu tenha visto. De novo, vou dizer, me perdoem, eu não estou acompanhando assim tão bem o processo, talvez ele já tenha aparecido, eu não vi. Mas em nenhuma das reportagens que eu li até agora, a figura do marido dela, do filho da sogra, aparece. É uma figura tão assim dispensável, ele não tem imagem, ele não tem emoção, ele não tem apoio nem da mãe, nem da mulher, ele não aparece para nada. É loucura minha essa preocupação com o filho da mãe. Não, eu acho que é uma investigação que está em andamento e que tudo isso provavelmente no tempo mais ou menos, vamos dizer, presente ou mais do futuro vai aparecer. Inclusive estão levantando hipóteses que tem outras mortes que poderiam ser levadas. Não, mas não, eu não estou assim, na minha cabeça, meio preocupada, não é o fato da investigação, ele não aparece para chorar pela mãe, ele não aparece para defender a mãe, ele não chegou, ele não teve um piripaque, ele não sabe, é como se ele fosse feito de lata, assim, é uma pessoa que parece que não tem reação nenhuma, ele não causa. Porque se é um filho da gente... na nossa aqui, percepção. no nosso dia, não, a imprensa não é tão cuidadosa assim. Se ele tivesse feito uma cena no hospital, se ele tivesse feito uma cena na delegacia de polícia quando ela foi presa, se ele tivesse aparecido em algum lugar, ele teria sido, assim, nominado pela imprensa. O marido dela estava presente, o marido dela, o filho da mãe, visitou a mãe no hospital. A imprensa teria falado, mas não há nada sobre ele. Eu acho isso mega estranho. É uma curiosidade que está em andamento, quer dizer, eles podem ter conhecimento dela como uma pessoa fria, que tem essa maneira de ser que para eles é hipoteticamente normal. Então, realmente não há, assim, uma ação direta do filho no sentido de, mãe, como é que tu fez isso, ou coisa parecida. Eles podem estar acostumados com uma pessoa fria e estarem observando como eles observaram a frieza dela durante toda essa vida em comum, esperando as coisas acontecerem ou as coisas aparecerem, né? Outra coisa importante que eu acho aí é que tu viu que me lembrei daquela menina também que com os dois namorados matou o pai e a mãe, e ela até hoje é famosa no Brasil inteiro. Então tu vê que a fama negativa é outra forma narcísica de ser importante. Já estão dizendo que é um crime inédito no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco vai ser um crime inédito no Brasil. E quem é ela?
É uma mulher que vai estar sempre sendo notícia daqui para frente, devido à complexidade e à frieza deste crime. Tá aqui, ó, a Só tu gente vê tem, que- a gente tem uma informação sobre ele. Tá no jornal, tá no Globo, tá? Hum. Diego Silva dos Anjos, marido de Deise Moura dos Anjos, suspeita de envenenar o bolo que causou a morte de 3 pessoas, será chamado mais uma vez para depor como testemunha do caso. Segundo a polícia, ele não é considerado investigado e deverá ser ouvido nos próximos dias. Nesta sexta-feira, dia 10, ontem, a polícia confirmou que Deise comprou e teria usado arsênio para envenenar o bolo. Né? Aí vem o caso que é o pai do Diego, o Paulo, que foi morto por ingerir arsênio há 4 meses. Questionado se o marido de Deise teria participação no crime ou se sabia dos supostos planos, o delegado disse que isso ainda é apurado. Por enquanto, ele é tratado como testemunha. Ele vai ser ouvido, mas não descartamos nenhuma possibilidade. Temos informações de que sim, há uma relação conturbada dela, Deise, com seu marido. O advogado que representa Diego não teve retorno até agora, segundo a reportagem. Então é a primeira vez aqui que a gente sabe, né, da história do marido. E até a maneira como ela comprou também como é que ela comprou pela internet, ela comprou numa loja de ferragens, ela comprou naquelas lojas que vendem produtos para animais, né? Aquelas que tem. O que nos interessa é isso, é a expertise da pessoa que age na zona oculta e que busca, vamos dizer assim, agressão através de uma forma, como eu disse, oculta e secreta, e que dá um poder incrível de manipular o outro, parecendo que é o grande amigo ou a pessoa que é solidária ao outro. Quer dizer, isso demonstra um nível de psicopatia, de ausência de estrutura ético-moral interna e, portanto, de culpa. E o marido pode ter dificuldade de relacionamento com ela de longa data e realmente ser, vamos dizer, totalmente inocente disso, mas poderia ser lidando uma com essa pessoa mulher. poderia ser uma pessoa assim que, não estou falando dele especialmente, tá? Estou falando numa situação como essa. Pode ter aquela pessoa que daí, de alguma maneira, depois de muita encrenca, ele pega e se isola e diz, olha, isso não é problema meu, é problema de vocês, não quero nem saber. E fica totalmente indiferente a todas as ações da mulher? Isso são essas relações que eu chamei de sadomasoquistas, que estão dentro das relações de casal, em que um depende do outro porque não conseguem sair da zona um mais sádico e o outro mais masoquista. E há um prazer oculto nesse tipo de relação em que eu degusto estar junto de uma forma secreta e negativa que me dá prazer oculto. E por isso eu não consigo. E se eu perder este prazer oculto, vamos dizer que um dos membros, como a maioria das vezes acontece com as mulheres, porque são agredidas, violentadas, começam a querer se afastar, nós nos aproximamos da agressão para manter a relação sadomasoquista e até da morte do parceiro, da parceira principalmente, e do hipotético amante ou coisa parecida, porque eu não consigo viver sem a linha sadomasoquista que me dá um prazer enorme. Então eu prefiro destruir aqueles parceiros que não querem continuar comigo dessa forma. Pois é, né, doutor? É uma Mas só patologia que... poderosa. E ela é tão boazinha, porque ela ajudou a carregar o caixão de uma das mulheres que morreu, ela chorou, ela esteve no enterro. É mais ou menos como aquela Van Stoffen, aquela que foi no enterro dos pais e chorou, né? Quer dizer, mas é que todo mundo tem uma nora, todo mundo tem um genro, né? A gente fica preocupado. A gente fica preocupado, então, né? Mas é que, sabe, é tão perto da gente, assim, é difícil. A gente ouve falar isso em filme, a gente ouve, né, aqueles grandes serial killers que estão marcados aí na história, mas é dentro de casa é que é a coisa estranha.
entrando no E teu quando quarto, aparece abrindo a tua assim, apareceu. geladeira, sabe, conversando, isso é muito estranho, muito mexe com a nossa estrutura de segurança, né? Aquela segurança emocional, assim. Porque a gente tem, né? A gente tem território aonde tu te considera segura. E aí, de repente, Claro. isso é uma invasão no nosso território, quer dizer, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Esse filho que não fala, esse filho que já tem até advogado, né? Ele já tem advogado falando por ele. É muito assim, olha, eu me sinto quase uma escritora, assim, sabe? Elegendo personagens quase numa série de TV, assim, muito preocupante, viu? Até que Pois é, ponto, então, tu vê um esse parente chegando, te abraçando e tal, e aquela pessoa, de repente, está ali, né? Guardando mil ódios, mil remorsos, pensando que podia ter sido tu, porque tu vê, ela não conseguiu o que ela queria. Ela matou todo mundo, mas não matou a sogra. A sogra está viva. Pois é, então o ressentimento dela ainda não ficou resolvido porque a sogra está viva. Mas o que não mexe conosco é que isso que acontece assim, né, de uma forma criminosa pode nos mostrar que dentro de nós existe esta zona não tão expressiva e criminosa no lugar externo. Nunca chegamos a isso. A maioria das pessoas vive isso em níveis muito internos. Quer dizer, eu não gosto daquela pessoa, quando ela está, eu não gosto de ficar perto, eu falo mal dela, eu faço fofocas dela, mas não sai do ambiente familiar ou do ambiente de amigos. Mas em nível pequeno equivale a uma coisa que pode se expressar dessa forma mais violenta através da agressão explícita. Então, essa coisa comum, quando aparece externamente, é chocante porque a gente sempre se idealiza e idealiza o outro que isso não vai acontecer nunca conosco ou próximo de nós. Daí tu tem razão. Eu ficar assim surpreso, como isso pode ser da natureza humana? Isso é uma coisa louca, absurda, não pode. Esse ser não é humano. É uma idealização que nós temos Isso. da nossa natureza que não tem nada a ver com a nossa natureza. Mas eu acho que isso é talvez a grande fragilidade desse suposto estar lúcido, estar assim, ser uma pessoa normal, dessa suposta condição de ser uma pessoa normal. A grande fragilidade é essa, como nós idealizamos a nós e os outros, né? Exatamente, porque a ilusão ou a idealização é uma ilusão constante que nos habita. Eu estou sempre iludido de um lugar ideal onde eu deveria estar, onde o outro deveria estar e onde o outro deveria estar para fazer para mim o que é ideal para mim. Mas eu não estou nem um pouco acostumado a lidar com a desilusão que acompanha imediatamente a ilusão. Parece assim que eu estou sempre buscando a cenourinha em cima do burrico, que lá está o caminho correto. E não me dou conta de que eu nunca alcanço aquilo. E a vivência de frustração me persegue o tempo todo. E eu não consigo entender essa dualidade, essa espécie de bilógica interna que é do bem e do mal, do certo e do errado. A maioria não consegue lidar com isso. E é muito melhor o outro estar errado do que eu. Sempre. Mas normalmente é assim, o outro está errado, eu não. Não, exatamente. Eu não erro, eu me equivoco de vez em quando, sabe? Muito raramente eu me equivoco. Errar, não. Eu não erro. É um estado assim de... o máximo que acontece comigo é um equívoco. Agora, o Joemir diz assim, ó, Dr. Maia, não tem como não falar desse assunto. A relação entre noras e sogras, em geral, é sempre conflituosa. Em milênios de evolução, não conseguimos superar o fato da mãe se desligar da sua cria em prol do segmento da espécie, ou seja, do casamento de seu filho com uma mulher ou outra pessoa do mesmo sexo.
E sempre teremos um lado odioso de noras em relação às sogras e vice-versa. Esse caso de Torres é muito emblemático. Mas o que determina o nível de manifestação desse sentimento destrutivo? É um problema meramente psicológico ou um problema orgânico no cérebro? Desculpa a ignorância no assunto. Não, como eu disse, nós não podemos separar o cérebro do psicológico e da nossa vivência de eu psicológico. Então, toda a vivência de eu psicológico está ligada ao funcionamento do corpo, o cérebro. Então, essa divisão cérebro, hormônios, drogas e tudo mais, ligados ao psicológico, não tem dúvida que é uma interação constante. Mas no nível psicológico, aonde eu entendo, então, essa duplicidade constante, eu tenho mais capacidade psicológica de entender o que seriam esses movimentos problemáticos que nos levam na nossa educação e na educação ético-moral que nós temos, de entender que o corpo do eu psicológico é capaz de conseguir racionalmente entender cada vez mais os afetos e que levam à conduta. A gente sempre, vamos dizer assim, numa terapia, o objetivo seria que a racionalidade maior ganhasse poder suficiente para metabolizar afetos, que eu entenda os meus afetos. Porque se eu não entendo os meus afetos que me movimentam o tempo todo e que vêm, claro, como ele falou, de vivências hormonais físicas que se geram o tempo todo dentro do cérebro e do meu organismo. Mas se eu não consigo racionalmente entender isso em nível psicológico, que geraria condutas negativas como essa que nós estamos falando, eu não consigo manipular os meus afetos. Então, eles são autônomos. E tem um teórico da psicanálise que diz que nós teríamos sub-eus internos que teriam capacidade de pensar, sentir e agir. Então, eu posso levar para esse lado de dizer que esta mulher tem um sub-eu interno, agressivo, violento, e que se delicia com a capacidade de ser poderosa, e por isso que eu chamei de narcisismo negativo, de manipular o outro, fazendo o mundo como ela quer, e não como o outro deveria ser respeitado como alguém igual a mim. Então, nesse momento, eu sou onipotente. Eu quero que as coisas aconteçam assim. Essa é a negatividade maior. A negatividade que nos habita, como ele falou, pode ser trabalhada através de uma terapia, vendo essa capacidade, então, racional de lidar melhor com incertezas e dúvidas que são as bases de todos os conflitos que nos permeiam o tempo todo. Então, esse é o trabalho maior de uma capacidade de percepção de mim mesmo integrada com o corpo. Porque se eu não resolvo psicologicamente, daí todas as doenças que são autoimunes e até hoje considerado o próprio câncer como uma divisão interna psicológica, que o corpo ajuda a resolver se dissociando, se dividindo e perdendo a harmonia. Sim. Agora, por exemplo, a gente vê assim naqueles filmes americanos, tipo CSI, aquelas, né? Que morre uma pessoa, aparece com algum sintoma que ninguém no hospital consegue entender o que é. Os caras vão lá na casa, verificam dentro dos armários e não sei o que para encontrar algum veneno, alguma coisa que organizou, quer dizer, que provocou aquela septicemia, aquele estado de levou à morte, infecção intestinal, septicemia, como eu falei e tal, né? Aqui no Brasil não, né? A pessoa a pessoa vai lá, olha, tá com uma infecção intestinal, morreu. Não tem, ninguém quer saber por quê, não há uma preocupação. Eu acho que isso... Mas tu viu? Olha o que tu disse agora. Isso aí está gerando uma cultura mais coletiva
E até me lembrei de um comentário de uma pessoa, assim, eu acho que foi na Pampa, que um comentarista, não um repórter, mas um ouvinte, dizendo assim, mas que besteira, olha o gasto incrível da sociedade, da linha, vamos dizer assim, mais ligada à polícia, de ir lá, tirar um cadáver, fazer exames e tudo mais. Isso é um gasto inútil. Quer dizer, a Típico, pessoa né? é ignorante e não entender que do isso pensamento nazista. para fechar o que tu disse. Exatamente. Quanto mais eu souber que alguém pode ter uma infecção e ter algum problema, mais atilado e mais capaz eu sou de dizer, mas o que tu comeu? E onde é que tu comeu? Foi o quê? Uma infecção desse tipo, daquele tipo, ou foi um envenenamento? Eu ganho poder de conhecimento. Não, e que está preservando a espécie humana, da qual certamente esse comentarista aí não faz parte, entende? Deve ser um ET, que não se preocupa com o ser humano. Então, não, mas não é que não se preocupe, é uma burrice cognitiva, eu diria. Não, entendi, mas até não me surpreendo partindo de onde partiu, entendeu? Porque o pensamento nazista vai por aí, é um gasto. Onde é que já se viu esse gasto? Ele não se dá conta de que ele faz parte da mesma espécie. E que, Exatamente. portanto, ele pode ser vítima amanhã, né? Ali que tinha que ter uma boa norma. Mas olha, que é muito aliás, interessante. até agora me lembrei, né, que um colega teu disse na rádio que o Globo de Ouro foi comprado. Mas não é colega meu, são não, colega de profissão. Não é. Eu nasci de uma pessoa, sabe? Porque tem que ser muito cavalgadura para dizer isso, né? É o máximo da ignorância. Beatriz, nós temos que entender o seguinte, eu sou o médico e o monstro. Mas esse olhar, como é que tu olha as coisas é muito interessante, né? Porque quando tu olha a vida do ponto de vista da pessoa, né? Então tu vai olhar com uma característica humanizada. Então todo o teu olhar vai ter essa característica. Quando tu olhando para o outro e vê no outro aquilo que tu seria capaz de fazer, porque é um espelhamento, né? Eu nunca poderia receber um Globo de Ouro, mas eu compraria se eu tivesse dinheiro. Então, a minha conclusão, o Globo de Ouro foi comprado. Porque se fosse eu compraria. Porque eu jamais teria condições de ganhar. Eu não mereceria, né? Isso é um pensamento bem vira-lata de ver no outro aquilo que tu seria capaz de fazer, né? Exato. É muito complicado, né? Complicadíssimo. Não, então tu vê que, de novo, nós estamos dentro, quando o poder cresce, os interesses são absolutamente sádicos de manipulação do outro a meu serviço, né? Uhum. Então, a Patrícia diz assim, bom dia, doutor Maia, delícia te ouvir novamente. É que a Patrícia mudou agora os horários dela e ela está podendo nos ouvir de novo, né? Então ela já pra gente aqui, eu fico muito feliz da presença dela com a gente, né? Ressentimento mata, literalmente. Coisa perigosa é conviver, né? Adorei a expressão sadismo de pequeno porte. Eu também gostei, saiu na hora. Gostei também, né? Sadismo de pequeno. É que a gente pensa que há aquele sadismo lá fora que os outros produzem, aqueles pequenos prazeres que tu tem de magoar uma pessoa, de fazer coisas assim que talvez a gente nem se dê conta, né? Ou se dá e aquilo é prazeroso, como o senhor fez a gente entender, né? Aquele prazer dela ali, sabendo que ela que causou, ela que fez, mas isso aí a gente não tem dimensão disso, né? Não consegue mais ou menos entender. Não, é bem isso. É uma dominação do momento em que eu me sinto assim ganhador de uma, vamos dizer, eu tenho uma ideia
ou então informo de uma forma assim que o outro ainda aparece como ignorante ou incapaz, isso dá uma sensação gostosa, assim, que fecha com isso que a ouvinte gostou, de um sadismo de pequeno porte. Quer dizer, eu não fiz mal nenhum maior, mas deu uma sensação tão boa de eu ter ganho isto e ter sido mais esperto que o outro, né? Agora, interessante, quanto mais a gente tenta entender a gente mesmo, o ser humano, fica mais difícil, né? Agora, essas relações, assim, quando se estabelece, porque elas tiveram uma briga, que a primeira narrativa que a gente tem, que teria sido dada pela mulher essa que matou, a primeira narrativa é que a mãe teria pegou o cartão do banco do filho e foi lá e sacou R$ 600, isso há 20 anos. Deve ter dado um problema, no outro dia ela foi no banco e devolveu os R$ 600. Então teria sido uma coisa assim, tipo pampa, não foi nada de grande porte, nem nada assim momentoso, né? E ela foi lá, pegou, foi lá e devolveu. Mas ela ficou com um ódio mortal por causa disso, que daí tem a ver com, tipo assim, a influência que eu tenho no meu esposo e essa mulher, que é a mãe dele, que se infiltra aqui, que tem poderes sobre eles que eu não quero mais que ela tenha. Né? Porque o ciúme da mulher com a mãe, com o filho, e o ciúme da mãe com a mulher vamos dizer, a causa de todas as tragédias, vamos pensar, né? E aí ela ficou cevando esse ódio durante todos esses anos e parece que ela tem uma vida meio conturbada com o marido. Tudo isso é a parte que a gente não conhece mesmo, né? Não, e a hipótese que a gente pode levantar é que é muito comum. Recentemente eu tive um caso em que um dos grandes problemas do casamento hoje era uma atitude assim muito categórica, isso que já estão vindo juntos há mais de 20 anos. Uma posição categórica da mãe contra a esposa dele que vem havendo há muito tempo. E que antes da esposa ele tinha uma que era absolutamente obediente e querida da mãe. E ele trocou por uma outra que realmente tinha parecenças com a mãe, quer dizer, era mais poderosa, mais capaz. Nesse momento a mãe não quis mais essa e vinha fazendo coisas o tempo todo para desmanchar esse casamento, até o ponto de que haveria necessidade de uma terapia antes da separação. Então, o que é muito comum nesses casos é que os atritos nora e sogra comecem desde o início do relacionamento e vão evoluindo numa linha negativa até o distanciamento absoluto, que é muito comum. Não entram mais em contato, família se divide. E nada mais acontece do que isso. Nesses outros casos mais graves, a agressão continua e nos casos mais graves como esse, eu entro na linha da vingança. E tu sabe que a vingança é um prato que se come frio. E tu vê que ela vem comendo frio até a morte do sogro. E depois continua frio até a morte ou a tentativa de morte atual. Mas a vingança é uma posição que tu deve abrir duas covas. Uma para quem tu te vinga e outra para ti. Que agora abriu-se a segunda cova e não morreu o objetivo. Então, ela está enterrada na prisão. Não, e ainda tem um dado desse caso, especificamente da mulher que matou lá, envenenou 5, 6 pessoas, né? 4 morreram. Ainda tem um caso assim, a sogra dela, pelo que eu ouvi, ela iria fazer uma reunião com um grupo de mulheres da qual ela faz parte, que seriam, eu não sei exatamente o que elas fazem, se elas fazem leitura, crochê, trabalhos manuais, eu sei que elas se reúnem lá em Arroio do Sal. E aquela farinha que ela tinha e aqueles ingredientes, ela faria um bolo para receber essas mulheres.
Aí parece que 2 dessas mulheres tiveram algum tipo de impedimento e elas marcaram para mais tarde, em janeiro, para outra data. E daí chegaram as familiares e ela usou aquele mesmo produto para fazer o bolo e acabou que quem morreu foi os familiares. Quer dizer, a ideia dela era matar a sogra, não importa com quem ela tivesse. Por isso que eu falei que a vingança é um prato frio que vem vindo frio até aí. Mas como a vingança tem outra posição, abre um buraco para ti e outro para quem tu quer te vingar. Porque o fazer a vingança tem vários níveis de problemáticas que podem cada vez mais fazer tu participar e te revelar como vingador. E é bem isso que tu colocou. Várias variáveis que vão acontecendo no tempo em que a vingança, que antes era fria e distante, eu sou esperto, maravilhoso, daqui a pouco pequenas evidências conspiram contra o meu plano perfeito e utópico de vingança. Assustador isso. Mas, então, né? Aqui a nossa amiga, ela diz assim, ó. Bom dia, Dr. Maio. O caso do bolo de Torres, poderíamos dizer que estamos diante de uma serial killer? É que a partir das investigações da polícia já tem indícios que ela pode ser responsável por outros crimes por envenenamento. E essa coisa de poder comprar esse tipo de veneno assim pela internet, né? Que coisa. Não, e até criou uma polêmica, né? Porque todo mundo conhece arsênico, que é uma evolução do arsênio. E com essa pesquisa, tu vê que todos nós agora somos mais aquinhoados com sabedoria. Expertos. Que o arsênio e o arsênico. Uhum. Então, tu vê que qualquer situação que chama mais atenção, na realidade, é um avanço cultural da espécie. Não, mas aí é que tá. A cada trauma, a cada situação de pânico, risco, tragédia e tal, nós vamos nos habilitando para determinadas circunstâncias. Por exemplo, naquele período lá na década de 90, primeiro nós éramos todos expertos em futebol, certo? Nós sabíamos tudo sobre futebol, eram 90 milhões em ação, aquela coisa toda, bababá. Até que nunca tinha dado um chute numa bola, sabia quem era o goleiro, o centroavante, o back, não sei o quê. A gente era experto em futebol por causa daquele período. Daí veio o Sarney e veio o plano cruzado e vieram os planos Verão, 1, 2, o plano Bresser e vários outros planos. Nós nos tornamos um pouco, digamos assim, experientes em economia. Aí a gente falava de overnight, a gente falava de aplicação na bolsa, coisa que a gente nem sabia o que era. A gente ficava falando de inflação, deflação, hiperinflação. Era o nosso papo do dia a dia. Aí vieram outras encrencas lá, daqui a pouco veio a pandemia. E ali, do nada, a gente estava falando de vírus, contra vírus, como combater o vírus do HIV, o vírus do ABC, a gente estava, né, especialista nisso. A cada situação crítica, a gente vai se especializando em alguma coisa. Dessa vez, as pessoas mais engajadas devem ter ido especular, né? O que se trata o arsênio, o arsênico e os outros venenos, claro, que podem ser comprados também, né? Agora também a gente está falando de discos voadores, né? ETs e tudo mais que está por aí. Então tu vê que a estrutura tecnológica e de informação aumenta a cada momento, né? Agora com o GPT e do Google, né? Como é o nome do Google? Não me lembro. Eu estou tentando fugir disso. Mas é impressionante as perguntas que tu faz e as respostas, assim, até um paciente meu que é endocrinologista fez uma pergunta, eu disse, Maia, eu fiz uma pergunta sofisticada sobre um problema altamente, vamos dizer, especializado da minha especialidade.
E ele me deu uma resposta que me surpreendeu assim incrivelmente. Ele sabe exatamente o que ele deveria dizer, ele disse para mim num instante. Olha, uma pergunta sofisticadíssima que pouca gente poderia responder, assim como a Meta, a Meta é do Google. Isso. Assim como a Meta respondeu. Então, realmente... A inteligência artificial do Google. Então, a Meta é a inteligência artificial do Google. E então tu vê que eu posso ter ao meu serviço, eu consultei uma coisa também complicada com ele, e ele me deu a resposta assim fantástica, de vários pontos juntos ali, e depois me diz assim, eu disse para ele, mas eu fiquei impressionado. Olha, eu gostei muito da sua pergunta e eu gostaria de estar sempre à sua disposição para qualquer eventualidade. E aí eu botei um negocinho daquele da mãozinha junta, né? Aí ele me responde assim, olha, eu achei incrível o seu agradecimento. Um grande dia para o senhor. Olha só. Não, parecia que eu estava falando com alguém do meu lado. Não, e uma pessoa muito melhor do que a maioria que o senhor conhece. Educadíssimo. Educadíssima, quer dizer, tem pessoas, dizem aí, eu li alguma coisa, tanta coisa que a gente lê, né? Mas que existem pessoas hoje que estão dentro de casa conversando com a inteligência artificial como se falassem com outra pessoa. Não, eu tenho uma paciente que usa ele e diz assim, eu estou apaixonada, mas é o GPT, né? Aí então ela usa tanto ele que ele daqui a pouco disse, fulana, agora tu tem que pagar, não dá mais. Aí passa para o outro nível que tem que pagar. Sim, é impressionante isso. Agora eu por enquanto, é óbvio, né, que se eu continuar viva, em algum momento eu vou fazer contato, mas por enquanto eu não usei para nada ainda. Não, até pelo medo da intensidade da coisa, né? Porque se tu de repente tu é uma pessoa intensa e aí de repente tu encontra um corredor e que pode correr contigo, tu imagina o quanto deve ser delicioso tu conversar com uma pessoa que tem assim, tu coloca uma dúvida e tu chega com a resposta. Aí tu coloca outra questão, entende? É uma conversa que não tem fim. Dependendo do teu grau. Não, tu nunca vai parar de conversar com uma pessoa que tem conteúdo. Sim. E ao mesmo tempo que tem todo o conhecimento do mundo dentro de si, né? E agora esse estabilização do chip quântico do Google, né? Que resolve em 5 minutos um problema que levaria 7 septilhões de anos aqui. É horrível aquilo, eu me assustei. Eu lhe mandei um material, não sei se o senhor chegou a abrir, de um camarada muito ligado nesse negócio de internet e tudo mais, que ele começou a chorar quando ele viu a dimensão, assim, essa resposta que levaria o homem, levaria 6 milhões de anos para conseguir a resposta, e eles conseguiram em alguns minutos. E ele começou a chorar, porque parece, inclusive, que eles já estão em contato com alguma outra inteligência fora do cosmos, né? Não é bem assim. É o que, quando eles levantam essa hipótese, indica que nos aproximamos da teoria das cordas e da teoria do tudo, que é uma teoria que levanta a hipótese de 11 dimensões mais o tempo. Então, no nível da física quântica lá, eu tenho acesso a universos paralelos. Então, nesse universo paralelo que o chip quântico toca, o tempo é completamente diferente do nosso. Então, o que aqui leva milhões de anos, lá leva minutos, segundos. Então, implica em teorias muito sofisticadas de como é que é o universo. Então, isso é uma coisa muito interessante, por isso que dá para entender que o cara, vamos dizer, chore, porque se aproxima de situações que
hipoteticamente nós teríamos que dizer que existe Deus ou que existe um Criador ou coisa assim. Mas que nesse nível subatômico, essas possibilidades são absolutamente diferentes da nossa física do mundo real. E aí, então, a complexidade é enorme, mas ao mesmo tempo muito sedutora da gente entender hipotéticos mundos paralelos, como se criassem universos, um aqui, outro ali, outro lá, e cada um com as suas leis físicas diferentes. Olha só que... Até porque se tu ouvir um físico falando, tu não entende nada. Tu não consegue entender nada porque não está no nosso... Eu, pelo menos, não tenho cabeça para isso. Trata-se do Michio Kaku, ou Kaku, que é um renomado, né? Um dos mais importantes físicos lá dos Estados Unidos, teórico, né? Teórico, física teórica. E tem vários livros e tudo mais, e ele é professor, co-criador da teoria de campos de corda, que é um ramo de teoria aí que eu nem quero ouvir falar, porque eu não vou entender nada. Eu fico só percebendo o seguinte, aquela história bíblica que diz o reino dos meus pais tem muitas moradas, que tem, né, uma frase bíblica que diz isso. A casa do meu pai tem muitas moradas, para mim reside nisso aí. É isso aí. Simples essas assim, coisas, né? Faladas assim para entender, né? Que tem que ser para nós. Mas quem tem disponibilidade assim de poder, mais curiosidade, são os filmes do Discovery, Ciência, que o nome dos filmes é Como Funciona o Universo. Cada filme apresenta complexidades do nosso universo que vão dando, então, para quem tem curiosidade, ideias mais concretas disso que nós estamos falando aqui agora. Uhum. Que não entra nada a ver com sogra e nora, né? Não. Aí é só hipóteses do nosso mundo físico, né? Eu diria assim, o mundo de Einstein e o mundo da mecânica quântica. São dois mundos opostos um ao outro. Então, ali como funciona o universo, está sempre misturando essas duas hipóteses e deixando a pessoa com mais riqueza de informação. Uhum. Agora vem, doutor Maia, está nascendo agora a geração beta, que é de 2025, eles estão nascendo agora. E eles vão ser aquelas criaturas que vão comer carne feita em impressora. Eles vão comer comida que foi plantada e feita toda, quer dizer, gerada, cuidada, hidropônica, dentro de fazendas verticais. Quer dizer, é um outro tipo de pensamento. Esses dias eu vi um apanhado, assim, de como nós comíamos lá no 1970, 60, 50, né? Que era aquele feijãozinho, arroz, aquela batata com uma carninha, né? Uma carninha assada. A nossa comida era aquela comida bem orgânica, bem, comida feita ali no forninho, né? No fogão a lenha, era outra coisa. Depois começaram a aparecer aquelas comidas já mais industrializadas, depois começaram a aparecer as comidas que são mandadas vir do delivery. Aí, sabe, há uma mudança muito interessante que esse pessoal que estuda, eu acho que é mais ligado ao pessoal que estuda assim, geracional, né? Então eles vão vendo os hábitos, os costumes e as mudanças que cada uma vai inserindo. E esses que estão... Porque já tem aqueles que são, tipo assim, de internet, que é a geração de 10 para cá. Eles já são, tipo assim, eles já nasceram. Já começou lá em 2000, né? Mas assim, o pessoal da 10, eles já chegaram, eles já têm assim uma certa intimidade, quase a internet e tal faz parte da vida deles. Eles raciocinam com aquela maneira da internet. E por isso que estão falando aí que tem que mudar radicalmente a maneira de instrução em escolas, né? Porque a escola ainda é parecida com a nossa lá de 1900.
Isso são os progressos científicos e mudanças tecnológicas que vão dando motivo a novos entendimentos de como é a vida, no sentido de liberdades, de fazer isso, fazer aquilo, e contestar princípios mais antigos, né? Então, essa juventude está nessa linha de outros interesses, outras maneiras de ver o mundo e de se relacionar também, né? E por isso que para eles não é tão dramático imaginar que eles podem ir morar em Marte, que eles podem ir Não, morar em alguma situação assim. Para nós é impossível porque a gente ainda quer o barranco do rio, a gente ainda quer o fogão a lenha, né? A gente ainda quer aquela coisa assim bem terra, né? E esse pessoal que está nascendo agora, eles estão dentro já da ideia da máquina. eu estava vendo até recentemente que, por exemplo, já descobriram cavernas na Lua que protegem dos raios cósmicos e dessas partículas altamente destrutivas que, a partir de um tempo no espaço, tu teria fraturas genéticas e problemas Isso. sérios. Então, cavernas na Lua. E descobriram agora em Marte tubos de lava, porque a lava, quando sai do vulcão, ela avança em direção à base do vulcão. E como a lava é muito quente, a 1500 graus mais ou menos, a parte externa da lava começa a esfriar e a lava começa a correr dentro e vai ficando uma zona oca, que é o túnel de lava. E descobriram em Marte tubos que têm 400 metros de diâmetro com quilômetros de extensão e protegeriam também dos raios cósmicos desde que fizessem base dentro desses tubos de lava. Então, tu imagina um ambiente com um diâmetro de 400 metros, com, vamos dizer assim, 20 metros de altura ou mais, e com quilômetros de extensão. É uma casa fantástica para viver em Marte, protegido dos raios cósmicos e com aparelhos que transformam o dióxido de carbono em oxigênio. Estou morando lá. Eu também. Aliás, a gente vai ter que ir mesmo, né? De alguma maneira, vamos mandar embora daqui. Exatamente. É bom ir aprontando a mala. Foram me falar esses dias, vieram. A pessoa estava chorando por causa de um político, né? Ah, é porque fulano, não sei o quê. Eu digo, tá, meu querido, mas tu deve estar com a mala pronta, né? Sabe, mas por quê? Eu digo, mas qual é a tua idade? Quando ele falou, porque a gente está numa idade já, né? Tipo assim, Não, eu, não, então, só ser já para morrer lá, né? se prepara, porque talvez numa outra encarnação a gente vai ter uma oportunidade de ter uma experiência parecida com esse outro mundo que está nascendo aí e que não adianta a gente espernear. O mundo mudou muito, agora vem as mudanças, por exemplo, mudanças climáticas, tá? Tá aí, eu acho que ninguém mais discute. Isso que está acontecendo lá em Los Angeles é uma coisa tão. Toda aquela área de Malibu, tudo aquilo está tudo destruído. Não tem mais nada. Né? Grandes artistas aí perderam mansões de mais de 20 milhões. É algo assim que não está escrito, né? É incrível aquilo ali. E tem toda uma explicação, porque o ar não sei da onde, encontra o outro ar que vem daqui, daí tem mudanças e tal, tá tudo bem explicadinho. Então tem mudanças climáticas mesmo, mas ontem eu li uma notícia dizendo que o gelo aqui da Antártida está se recuperando. Que isso está causando assim, os cientistas estão olhando e vendo o que significa isso, né? Porque algumas partes da geleira da Antártida estão se recuperando. Então, assim como nós, mudanças na nossa civilização, aonde a gente vai ter que aguentar o Donald por 4 anos, né? Então a gente tem mudanças na civilização, mudanças. A Terra também está numa mudança, assim, mas só que não é aquela mudança que a gente imagina que vai ser, que a gente fica idealizando. Ah, não, vai ser assim, agora sobe 2 graus, e daí vai acontecer aquilo. Não, a Terra está mudando. Mas, Beatriz, agora estou falando nisso, me veio uma coisa que também é uma curiosidade que eu não sei bem qual é.
Eu estava lá na praia e um Uber que eu conheço há tempo de lá, que é daqui, mas vai para lá na época essa, ele me disse, mas eu estava levando uma corretora ali perto de Guatemi, e aí perguntei, onde é que tu vai? Eu vou visitar a Casa de Cristal, ou a Casa de Vidro. Aí ele diz, o Casa de Vidro de Cristal, o que que é isso? Não, é um condomínio que fizeram aqui, que tem uma reserva florestal no meio, são 8 casas, 6 foram vendidas, falta 2, e eu sou corretora de uma. Qual é o preço que tu imagina dessas casas? Ai, nem vou chutar, porque meu Deus, eu tenho, Sete sabe? milhões e meio. Uma casinha por 7 milhões e meio. São 8 num condomínio ali perto do Guatemi. A curiosidade é saber quem é que mora ou quem fez essas casas maravilhosas. Pois é, e essas pessoas, elas vivem aonde? Como é que elas vivem? Elas vivem, tipo assim, eu encontro com elas no Iguatemi ou elas nem passam ali. Ali eu não sei, né? Por isso que eu fiquei curioso, assim, só soube isso. Como tu é uma pesquisadora, Imagina uma casa, logo tu vai saber quem é e quem fez isso e é o qual é a construção. deve ser esse mesmo povo que está dominando Porto Alegre aqui, derrubando todo o mato que eles encontram. Eles devem estar guardando alguns matinhos para fazer isso. Eles estão derrubando tudo. O senhor, não sei se o senhor caminha, se o senhor circula pela Zona Sul. Eu acho que sim. O senhor sabe que nós temos aqui áreas de reservas e é um pulmão de Porto Alegre, né? É uma coisa assim absurda, mas se o senhor passar devagar e ficar olhando aquele mato que tem na estradinha ali, na Gedeão e aqui naquela região ali, o senhor vai ver que é só na estrada que tem atrás, eles estão derrubando tudo para fazer condomínios. E geralmente é 2 ou 3 grandes empreendedores aí, o Zafari está no meio de um aí, não sei qual é o nome, né? É aquela coisa de derrubar toda Porto Alegre, eles devem estar fazendo isso lá também, né? Então eu vou procurar saber quem é. 7 milhões cada casa, mas 7 milhões e meio. Tem apartamentos aí de 23 milhões na beira do Guaíba? Tem. Eu fui com o Rogério para visitar a mãe dele na Arroio do Sal, e na estrada que vai de Xangri-Lá, de Atlântida até Arroio do Sal, tem 12 condomínios em sendo feitos gigantes. 12. Que são... Um deles que eu estava lá tem 450 casas. Ah, bom, eu vou ver agora meu apartamento de R$10 aqui. Vou fazer um almoço de 5 pila, tá? E aí eu disse pro Rogério, quando a tua mãe aqui, o valor da casa dela vai ser enorme quando fizerem o gigantesco porto de Arroio do Sal, que já tem empenhado mais de 40 bilhões de reais para início do porto, que vai trazer navios de 400 metros e caminhões de containers, assim, de 200 containers. Então tem que mexer com tudo, mas vai ser um bom em Arroio do Sal. Mas é por isso que eles estão fazendo esses condomínios, porque eles já sabem do porto. Né? Tá todo, e depois ali vai também ter um porto, um heliponto dos discos voadores, né? Provavelmente. Então esse é o nosso futuro imediato. Doutor Maia, foi um prazer falar com o senhor, eu nem me dei conta, já é meio-dia. Olha, já passamos, tá? Quero lhe agradecer, um beijo, obrigada, um abraço. É isso mesmo, né? Estou aqui encerrando minha conversa sem pauta com o doutor Herberto Edson Maia, psiquiatra, psicanalista, e olha, é pedreira, viu? Porque a gente, só conversando com alguém que tem essa elasticidade, né? Essa capacidade de compreensão do ser humano, porque vai te dando aquela revolta e tu fica preocupado, revoltado, meio estressado, mas aí dá para desacelerar e saber que o nosso aqui e agora está exigindo que a gente saia, né, dessa preocupação toda e caia no dia a dia. Grande beijo para todos, obrigada pelo carinho, pela companhia.
desculpe alguma coisa e se tudo der certo, eu volto na segunda-feira a partir das 9 horas, né? Tá bom? Fiquem todos naquela tranquilidade de quem sabe que está fazendo o que é possível. Grande beijo.